Neste vídeo, eu vou te dar 3 dicas principais para você que quer começar o seu cultivo de suculentas. Oi pessoal, eu sou a Leide, sejam todos bem-vindos ao canal Leidiane Marques. A primeira dica, você precisa saber o local correto de cada suculenta. A maioria delas é de sol pleno. O que seria suculenta de sol pleno? São suculentas que precisam de pelo menos 6 horas de sol. Se você adquirir uma suculenta e sabe o nome dela, a identificação, fica mais fácil para você poder pesquisar e ficar sabendo se ela é de sol pleno, o cultivo. Mas se você é como eu, que compra suculenta de mercado, que geralmente não vem com identificação, vou te dar algumas dicas para você saber se ela é de sol pleno. Uma das características de suculentas de sol pleno são suculentas em formato de roseta. Todas essas que forem em formato de rosa, como essa daqui, são suculentas de sol pleno, precisam de pelo menos 6 horas de sol. Se ela receber menos sol do que ela precisa, ela vai estiolar. E o que seria o estiolamento? Então, o estiolamento seria o crescimento rápido da planta, esticando em busca de luz. As folhas ficam espaçadas uma das outras. Isso, ela está mostrando que ela não está recebendo sol suficiente. Ela precisa receber sol por inteiro, senão ela se deforma, entorta atrás de luz. Assim, ela fica mais suscetível à praga e fungos também, pois ela não está recebendo o sol que deixa ela uma planta saudável. Outra característica de suculenta de sol pleno são as cores. Suculentas coloridas são de sol pleno. Não só as em formato de roseta, mas todas que tiverem cores são suculentas de sol pleno. Algumas as cores vão ser bem sutis, como essa que é só nas pontinhas, no contorno da planta. Tem também esse exemplo que é a orelha de elefante, né? Também tem a cor, né? E característica suculenta de sol pleno. Outra característica é suculenta com pruína. E o que é pruína? Pruína é essa camada branca em cima da suculenta. Vou passar o dedo aqui para vocês verem. Ó, eu passo o dedo, ele sai. Então, tipo um protetor solar que as suculentas têm. Tem muita suculenta que tem isso. E é uma característica de suculenta de sol pleno. É interessante você não passar o dedo igual eu passei aqui. A pruína, quando ela sai, quando você tira ela não se renova. Só vai ter pruína de novo as folhinhas novas. Ela não se renova aqui quando você tira. Por isso tem muita gente que não gosta que passe o dedo na suculenta, que toque na suculenta, porque você retira a proteção dela. Outra característica de sol pleno são as suculentas peludinhas. Todas que forem peludinhas, como essa orelha de gato aqui, são características de suculentas de sol pleno. Existem várias suculentas peludinhas. Tem essa aqui que além de ser peludinha, tem as bordinhas vinho, né? Então, além dos pelinhos, ela tem a cor para caracterizar que ela é de sol pleno. Tem essas daqui também e muitas outras. Também existem suculentas de meia sombra. E como eu sei que elas são? Eu caracterizo como as suculentas de cores verde escuro. Essas daqui são todas de meia sombra. Você observa que a cor predominante dela é o verde escuro. Eu observo que ela tem o formato de babosa. Tem as de formato diferente também. Mas você percebe que a cor predominante dela é o verde escuro. E por que é importante que você saiba quais são as de sol pleno e quais são as de meia sombra? Porque você colocando ela no local certo, ela vai se desenvolver melhor, vai ter menos praga, crescer, e também você vai saber como montar um arranjo colocando suculentas que toleram a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de água, como esse aqui que é um arranjinho de suculenta de meia sombra, e esse aqui que é um arranjinho de suculenta de sol pleno. Você observa que é formato de roseta, tem as cores. A mais verde escura que tem aqui é a jade, né? Mas você observa que a pontinha dela tem cor. E você percebeu agora que está cultivando uma planta de sol pleno em meia sombra e ela está estiolada, lembre-se que para pôr ela no sol você precisa fazer uma adaptação. Não coloque direto ela no sol forte. Coloque primeiro no sol da manhã,
umas 2, 3 horinhas. Aí vai aumentando as horas e aos poucos você vai colocando ela pro sol pleno. Senão pode acontecer queimaduras na planta. Agora eu vou falar um pouco sobre o substrato das suculentas. Elas têm um substrato diferenciado, porque elas têm as raízes bem fininhas e precisam de um substrato leve para que elas possam nascer e se desenvolver. Já existem substratos de suculentas prontos, que você já compra pronto, já para usar. Mas você pode preparar o seu. O meu eu preparo com o que eu tenho aqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, gente, esse é o meu substrato. Compro terra vegetal normal, para plantas em gerais, e coloco alguns ingredientes para que ele possa ficar soltinho. E como eu sei que ele está pronto, você tem que pegar um pouco na mão, apertar, e ele não pode virar aquela bolinha, aquela pelotinha, ele tem que soltar. Eu coloquei casca de arroz carbonizado, eu coloquei aqui isopor, só você ralar o isopor, ó. Ele a perlita e o isopor tem a mesma função, é só para deixar airado. Bem, carvão de churrasqueira, o carvão sem ele estar usado, tá? O carvão novo. Você pode bater ele com martelo para picar ele e misturar aqui. Só isso mesmo que eu uso. E é sempre o que eu tenho em casa. Se eu não tiver um, eu uso o outro. Sempre da forma mais fácil que eu encontro. Depois eu vou fazer um vídeo eu preparando ele. Suculenta, ela gosta de água. Muita gente pensa que ela não gosta de água. Suculenta não gosta de ter solo encharcado, da terra encharcada nas raízes, porque apodrece as raízes e fica sem oxigenação nas raízes, né? Por isso causa o apodrecimento. Então ela precisa desse substrato soltinho, para quando você regar, a água passar pelos furos do vaso. Tem que ter furo, viu? O vaso de suculenta. Passar rapidamente pelos furos e ir embora. Vou fazer agora com vocês uma demonstração de rega. Com um substrato seco, você vai regar com abundância. Viu que rapidamente a água desceu? Ó, essa latinha furada. Ela precisa de um substrato assim, que você joga água com abundância e rapidamente ele desce, ele não fica empoçado em cima da planta. Assim ela vai secar rapidamente e não vai ficar com água acumulada nas raízes e evitar o apodrecimento. As minhas suculentas eu rego 2 vezes na semana. Às vezes, quando tá um tempo muito quente, muito seco, até 3 vezes na semana. Depende também do tamanho do vaso, né? Quanto menor o vaso, menos substrato. E vai secar com mais rapidez do que um vaso grande, né? A única regrinha sobre a rega que você tem que seguir é regar só quando o substrato estiver seco. Não importa se é 1 vez na semana, cada 10 dias, 3, 4 vezes na semana. Se o substrato secou, você pode regar, porque varia muito de cada local. Eu moro no interior de São Paulo e aqui é muito calor, né? Muito quente. Então eu rego 2, às vezes até 3, dependendo do tamanho do vaso. Mas se a sua região for aquela região úmida que chove muito, às vezes você vai ter que regar a cada 10 dias. Depende. E também se você vai cultivá-las no tempo, tomando chuva, né? Porque se elas tomam chuva, não precisa regar. As minhas eu cultivo no tempo. E acho que elas ficam muito mais resistentes no tempo, tomando sol e chuva. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí no comentário o que achou. Ative o sininho para receber os próximos vídeos. E lembrando, gente, que isso é de acordo com o meu cultivo, tá? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!